Este programa é a opinião de um católico. Em nenhum momento, ele é o pronunciamento oficial da Igreja. No entanto, é baseado nas respostas dadas pela Igreja Católica. O vídeo se baseia no princípio do direito de resposta garantido pela Constituição. Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Os Católicos Respondem. Essa é a segunda parte do nosso programa. Como nós fizemos no programa anterior, nós vamos assistir o vídeo que nos interessa e em seguida responder. Assistam. Vamos para a segunda pergunta, que todo católico deveria responder. Quem autorizou a inserção dos livros não canônicos na Bíblia? Você sabe por que e quando ocorreu isso? Bom, você sabe que a Bíblia protestante, ela tem livros a menos do que a Bíblia católica. Nós sabemos também que esses livros foram inseridos muito tempo depois do cânon bíblico já estar fechado. Quem inseriu isso? Quem autorizou? Bom, a Bíblia é um termo derivado do grego, biblion, cujo significado é livro, daí vem o termo biblioteca. Portanto, a Bíblia não se trata apenas de um livro, mas de uma coleção de livros. A pergunta foi por que a Bíblia cristã evangélica tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, enquanto a Bíblia católica tem 7 livros a mais, apenas no Antigo Testamento, 7 livros, todos no Antigo Testamento. Os livros, você sabe, livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Foram todos eles extraídos, sabe de onde? Da Bíblia grega, da Septuaginta. E isso no ano 250 a.C. Segundo o Frei Mauro Strabelli, no livro Bíblia, perguntas que o povo sempre faz, na página 16 e 17, é que nós encontramos essa informação. Agora, por que isso aconteceu? Segundo o relato histórico, naquela época a Grécia dominava o mundo e o rei Ptolomeu Filadelfo foi quem ficou ali então com o Egito e ele, como amante dos livros, pediu que fossem traduzidas as obras mais importantes para o grego e isso para o enriquecimento literário de sua biblioteca. Com os 39 livros do Antigo Testamento, e eles eram todos sagrados para os judeus, eles acabaram sendo misturados com outros livros da época e que por fim acabaram sendo anexados como sendo sagrados. Mas sabe o que o Mauro Strabelli, o Frei Mauro Strabelli nos lembra? A escritura do Velho Testamento, considerada como original, é a Bíblia hebraica, cujos livros são considerados canônicos desde o início e sem nenhuma discussão, ou seja, a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. A Bíblia que eu tenho em minhas mãos é a Bíblia hebraica. A Bíblia que é acrescentado esses 7 livros é a Bíblia grega. Eu e você sabemos que o povo de Israel era o povo hebreu. A Igreja Católica aprovou os apócrifos, ou seja, não inspirados, no dia 8 de abril de 1546, porque antes disso não era aprovado. E sabe por que fizeram isso? Como meio de combater a Igreja Protestante. Lutero não traduziu os apócrifos, porque eles contêm ensinamentos que não estão em harmonia com os demais ensinos da Bíblia, como, por exemplo, em Sabedoria 3:14 e 2 Macabeus 12:44, aparece ali o conceito do purgatório, da imortalidade da alma, que é totalmente contrário ao que está escrito, por exemplo, em Hebreus 9:27. Acompanhe comigo. Hebreus 9:27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo.
Jesus ou qualquer apóstolo jamais citou um único verso de qualquer livro apócrifo. E o Novo Testamento, ele tem 637 referências ao Antigo Testamento. Não há uma única referência a qualquer texto de qualquer livro não canônico, apócrifo, que foi inserido. Você não vê Jesus citando Macabeus, você não vê o apóstolo Paulo citando Judite, em momento algum. Nunca isso foi reconhecido pela igreja cristã primitiva. Bem, como nós podemos ver no vídeo, ele faz 4 afirmações. Primeiro, o cânon já estava fechado. A Bíblia que é usada pelo povo hebreu é a Bíblia hebraica. Que os deuterocanônicos, que eles popularmente chamam de apócrifos, não são citados. E que o Concílio de Trento só fez isso para se contrapor à revolta protestante. Em primeiro lugar, temos que fazer uma afirmativa. Não havia um cânon fechado na época de Cristo. Não havia. Simplesmente porque naquele tempo havia muitas discussões a respeito da lista dos livros oficiais. Nós tínhamos basicamente 2 classes religiosas que predominavam na época. Uma era os fariseus e a outra era os saduceus. Os saduceus basicamente não acreditavam em muitos livros que haviam no cânon. O cânon judeu hoje é formado basicamente por 3 partes. O Torá, que é o Pentateuco, que são 5 livros de Moisés. Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, os escritos. Daí a expressão Tanakh, Ta de Torá, Na de Neviim e Ka de Ketuvim. Mas os saduceus na época só aceitavam apenas a Torá, ou seja, a lei. E também não tinham algumas crenças como a existência de anjos e a ressurreição, ao contrário dos fariseus, que aceitavam a Torá, os profetas e os escritos, bem como tinham crença na ressurreição e na existência de anjos e de uma vida celestial. Esse cânon vem ao longo da história sendo muito discutido. Por volta do ano 250 a.C., como ele falou, o rei Ptolomeu pediu que esses textos fossem traduzidos para a língua grega. Por quê? Além de ser a língua corrente na região da Alexandria, e para, como ele disse, enriquecer culturalmente a biblioteca, havia muitos judeus deportados do cativeiro da Babilônia que já não falavam muito bem o hebraico. E o grego foi uma ferramenta muito utilizada. Tanto que depois, esse idioma continuou sendo utilizado na época nova testamentária, já que somente um livro do Novo Testamento foi escrito originalmente na língua aramaica e posteriormente traduzido para o grego, que foi o Evangelho de São Mateus. Nesses livros, haviam a existência dos livros de Tobias, Judite, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e um outro livro que eu não me lembro, bem como algumas adições de Esther e Daniel, ok? E essa tradução ficou conhecida como a versão grega dos 70 ou Septuaginta. A Sociedade Bíblica do Brasil, uma entidade protestante, reconheceu recentemente, e eu vou colocar o link abaixo, que a Septuaginta é a primeira tradução verídica do texto hebraico, colocando assim por terra a averiguação que os protestantes colocam de que a Septuaginta é uma tradução falsa. Okay? Uma prova de que a Septuaginta era utilizada assim pelos apóstolos e pelo próprio Jesus Cristo é que das citações que ele se refere no texto, todas elas se baseiam no texto da Septuaginta. Uma segunda observação
que ele coloca aqui o texto dos livros deuterocanônicos não são citados no Novo Testamento. Uma coisa é citação, é o texto literal dito diretamente. Outra coisa é uma alusão, ok? Uma alusão é uma referência indireta, do texto que você quer citar. É uma citação de um evento indiretamente, sem precisar citar a fonte. Como o próprio Cristo faz, lá em João, quando ele diz que assim como o Filho do Homem, como a serpente deve ser levantada no deserto, o Filho do Homem também deve ser levantado para os homens. É um texto do Antigo Testamento que ele faz alusão. Vou citar duas passagens interessantíssimas. E uma delas que até estruturalmente se assemelha com o livro Deuterocanônico. O texto se encontra em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 5. Diz o texto assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas as Escrituras diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que procuram. Pela fé, na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando ali em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque ele tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que Sara cobrou o vigor de conceber apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que ele havia prometido. Assim, de um só homem quase morto nasceu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areias do mar. Foi pela fé que todos morreram, embora sem atingir o que lhes havia de hoje, confessando que eram estrangeiros peregrinos na terra. Foi pela fé inspirado que Isaac deu Jacó a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade de Sebastião. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte feliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Perdão. Essa referência não está nos livros da lei, porque como ele fala no primeiro versículo, no versículo 5 do texto, ele cita o texto como referência de Gênesis capítulo 5, versículo 24. Mas se formos lá no Gênesis, o texto está escrito um pouco diferente. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Diz o texto: Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Mas onde diz o texto que Enoque agradou a Deus? O texto se refere ao livro do Eclesiastes, capítulo 44, versículo 16. E os versículos seguintes mostram a estrutura correlata desse texto como referência indireta.
É muito interessante essa alusão. Vejam só. A partir do versículo 16, no capítulo 44 do livro do Eclesiástico. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Noé foi jogado justo e perfeito, e no tempo da ira tornou-se o elo da reconciliação. Por isso foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído pelo dilúvio. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos. Ninguém foi igual a ele em glória. Guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne. Na provação mostrou-se fiel. Por isso jurou Deus que havia de glorificar na sua raça e prometeu que ele cresceria como o pó da terra. Prometeu-lhe que exaltaria sua raça como estrelas e que seu quilhão de herança se estenderia de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Ele fez o mesmo com Isaac por causa de seu pai Abraão. O seu Deus lhe a bênção de todas as nações. E confirmou sua aliança sobre a cabeça de Jacó. Distinguiu com suas bênçãos, deu-lhes a herança e repartiu em 12 tribos. Conservou-lhe homens cheios de misericórdia que encontraram graça diante dos olhos de toda a carne. E no capítulo 45 diz assim: Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante às dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou na presença dos reis, prescreveu suas ordens diante do povo e mostrou-lhe sua glória. Santificou-o por sua fé e mansidão. Pois Deus atendeu a sua voz e introduziu na nuvem. Deu-lhe preceitos perante o povo e a lei da vida sem ensinar a Jacó a sua aliança e a Israel seus decretos. Então nós podemos ver claramente que existe uma referência muito grande dos deuterocanônicos da Bíblia. Uma outra referência interessante está na segunda carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 16. É bem interessante mesmo, sabe? Bem interessante. No versículo 23, se eu não me engano. Acho que é 1 Timóteo 5, no versículo 23. Não continues a beber só água, mas tome também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Como é que ele saberia desse receitamento terapêutico? Esse texto é citado no segundo livro de Macabeus, no último versículo do capítulo 15. Assim, como não é nocivo beber somente vinho ou somente água, mais agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados. Assim, também a disposição agradável relata o que é causa e prazer aos ouvidos do leitor. E aqui termina. Então nós podemos ver claramente que os textos deuterocanônicos estão profundamente sintonizados com o texto do Novo Testamento. Uma outra afirmação é que ele diz que esses livros só foram adicionados no Concílio de Trento para se opor à Reforma Protestante. Isso não é verdade. O primeiro relato dos livros, incluindo os deuterocanônicos, está no Concílio de Roma, em 382, confirmado posteriormente pelos concílios de Nicéia, Cartago III e IV, Concílio de Florença e posteriormente Concílio de Trento. Então, o que acontece é uma série de inverdades sobre o cânon do Antigo Testamento. Agora, o que eu acho interessante é com que autoridade esses livros foram retirados da Bíblia Protestante. Isso foi feito primordialmente por Martinho Lutero. Martinho Lutero, após afixar suas 95 teses, deixou as teses para debate livre. Na cidade de Leipzig houve um debate muito famoso em que Johann Eck, um teólogo católico, profundo conhecedor das Escrituras, foi desafiado para defender o dogma da autoridade papal, do purgatório e da penitência.
O Sr. John Eck citou muitos textos dos livros deuterocanônicos contidos no cânon daquela época. Citou Macabeus, Sabedoria, entre outros. Lutero, visto que foi derrotado e ávido para defender a sua falsa doutrina, quando traduziu o Antigo Testamento, ele tentou achar uma lista diferente da lista católica. No ano de 70 d.C., Jerusalém foi totalmente destruída e o templo foi arrasado. Então, alguns rabinos fariseus, já que a classe dos sacerdotes foi extinta durante essa revolta, pediram às autoridades romanas um lugar para que eles pudessem continuar estudando a Escritura. Foi cedido então um lugar próximo da cidade de Jâmnia, onde foi fundada uma escola rabínica. Durante uma reunião, para definir o cânon deles próprios, eles determinaram 3 critérios básicos: que as leis não que os livros não contradizessem a lei, que fosse escrito originalmente hebraico, que fosse anterior ao profeta Esdras. Sendo assim, ele excluiu totalmente os antigos livros deuterocanônicos, visando também frear o cristianismo crescente da época. Lutero encontrou em algum ponto da história essa relação e, achando que a Igreja Católica havia adicionado criminosamente, criou um livro, uma relação de livros do Antigo Testamento, sem esses livros na lista oficial. Mas nem Lutero os excluiu. Ele colocou em um índice conhecido como apócrifa. Tanto que a Bíblia King James de 1611 possui essa lista. O primeiro a colocar a relação do Antigo Testamento sem os deuterocanônicos foi o senhor João Ferreira de Almeida, em 1816. Então nós podemos ver que a Bíblia protestante ela tem uma história recente, contradizendo a história cronológica bíblica. Tanto que a primeira tradução conhecida, que é a Bíblia de Wycliffe, era católica. O primeiro livro impresso da história foi uma Bíblia, a Bíblia de Gutenberg, e a Bíblia de Gutenberg era católica. Portanto, nós podemos ver claramente que os argumentos do pastor adventista são falhos. Gostaria de terminar esse vídeo agradecendo as pessoas que estão me apoiando: o Emanuel, Demétrios, Cláudio Campos, Carlos André Perim, Robson, Daniel de Jesus e o Dalmundo. Eles têm sido grandes companheiros na minha jornada, me dando informações preciosas sobre a história da nossa igreja. Gostaria também que vocês dessem um gostei no vídeo e compartilhassem o link. Católicos, vamos fazer essa semente crescer e prosperar, para que a verdade seja revelada e que os homens possam ser salvos, através de Jesus Cristo, pela sua igreja única, santa, católica, apostólica, romana. Um abraço a todos, fiquem com Deus.